Graças e paz, meus irmãos e irmãs, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui para lermos uma passagem bíblica, fazermos uma breve devocional, para que você esteja sendo alimentado pela palavra de Deus. E no final nós vamos orar como temos feito todos os dias. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, a vida da nossa igreja como um todo. O texto que eu escolhi hoje é o de João, 1 João, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João nos ensina que devemos ter três atitudes contra o pecado. Nós devemos andar na luz. Então, quando nós somos salvos por Jesus, Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Somos filhos da luz e devemos andar na luz. Andar na luz é andar em sinceridade e em verdade, não escondendo nada do seu próximo e, logicamente, você não tem o poder de esconder de Deus. Por isso, andar na luz é uma atitude contra o pecado. Outra questão é confessar os nossos pecados. 1 João 1,9 diz exatamente isso. A atitude correta do cristão com o pecado é o seu reconhecimento, confissão e abandono. Aliás, este é o caminho, o único caminho para sermos perdoados por Deus. É você reconhecer o seu pecado, você confessar o seu pecado e abandonar o seu pecado. Tem gente que reconhece, que até confessa, mas não abandona e vive, infelizmente, em pecado. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida espiritual e muitas vezes isso acontece também em outras áreas da vida. Quem tenta esconder os seus pecados vive um inferno, porque o diabo o acusará a todo instante. Mas nós precisamos ter consciência que Deus nos perdoa. Deus perdoa aquele que tem essas atitudes de reconhecimento, de confissão e de abandono do pecado. Em terceiro lugar, não pecar. Não devemos pecar. João explica que o crente deve lutar para não pecar, mas infelizmente ele cairá em pecado. Contudo, se o crente comete um pecado, continua sendo filho de Deus. Quando peca, o crente prejudica a sua comunhão com Deus, também com o próximo, muitas vezes acontece isso, mas não perde a sua condição de filho. Então, diante dessas realidades, o que nós precisamos para não pecar? Nós precisamos do advogado que esse texto nos ensina, o advogado Jesus Cristo. O texto diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por que Jesus Cristo é um advogado? Porque nós precisamos olhar para todo o contexto dessa primeira carta de João, que é uma carta maravilhosa. Ela nos mostra, em primeiro lugar, um pai amoroso, que nos chama de filhinhos, teknia, no grego. É um tratamento carinhoso do apóstolo João com seus leitores. Revela aqui a idade avançada do autor, de João, e demonstra o seu amor pelo desenvolvimento espiritual dos seus filhos na fé. O termo filhinhos aqui aparece 7 vezes em 1 João. 2:1, 12, 28, 3:7, 18, 4:4, 5:21. E a sua melhor tradução é meus queridos filhos. João ouviu esta expressão dos lábios de Jesus: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, lá de João 13:33. Então nós precisamos compreender que o nosso Pai é um Pai amoroso, um Pai que nos dá sempre uma segunda chance, mas que não tolera o pecado. Preciso haver o reconhecimento, a confissão e o abandono desse pecado. Segundo lugar, além de um pai amoroso, nós somos filhos que podem errar.
Nós podemos errar porque habita em nós a natureza pecaminosa. E o objetivo de João aqui ao escrever para os seus filhos é duplo: motivá-los a não pecar e consolá-los quando acidentalmente eles pecaram. Isso daqui precisa ser uma coisa muito bem tratada. O pecado não pode ser algo normal na nossa vida. O pecado é um acidente e por isso João motiva-os a não pecar e consola-os quando acidentalmente eles pecarem. O amor de um pai não deve ser motivo para cegá-lo quanto aos erros e defeitos de seus filhos. João está ciente da nossa fragilidade. Ele sabe que somos humanos, graças a Deus, e de como somos influenciáveis a pecar. Ele faz 3 abordagens aqui sobre o pecado. Podemos encobrir os nossos pecados, 1 João 1, 5, 6, 8, 10 e 2, 4. Podemos confessar os nossos pecados, 1 João 1, 7 e 9. E podemos conquistar ou vencer nossos pecados, 1 João 2, 1 a 3 e o versículo 5 e o versículo 6. Então nós temos um Pai amoroso, nós precisamos ter consciência que como os filhos de Deus nós não perdemos a salvação, mas que podemos errar, pecar, e temos um advogado diante de nós para nos consolar e nos perdoar dos momentos que nós pisarmos no tomate. Em terceiro lugar, nós temos um advogado divino. Advogado aqui é o mesmo termo usado para o Espírito, Paráclitos. É um substantivo que significa ajudador, ou aquele que nos defende, aquele que está conosco, caminhando lado a lado conosco. Então, no Evangelho de João, o substantivo aplica-se ao Espírito Santo, como eu disse. Ele age dentro de nós e põe argumentos e súplicas em nosso coração. Ele é o nosso advogado que nos assiste em nossas fraquezas, nos ensinando a interceder por nós mesmos. E por isso que tanto o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e tanto o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso advogado, intercede por nós junto ao Pai. E Deus, quando olha para nós, ele nos olha através de Cristo. Louvado seja Deus por isso. A figura do advogado aqui, ela ganha sentido no contexto de um júri. A sala do júri é a sala do trono, onde Deus, o juiz supremo, reina. Ali comparece o promotor injusto, Satanás. Sabemos que ele exerce a função de um promotor iníquo, acusando-nos diante de Deus dia após dia, noite após noite. Por isso, lá em Apocalipse 12, 10, ele é chamado de Diabolos, o acusador. Ele aponta para Deus os nossos defeitos e os nossos pecados, assim como os sacerdotes acusaram a Jesus diante de Pilatos. Da mesma maneira, o diabo nos acusa diante de Deus. Jesus, porém, é aquele que nos defende. Jesus, porém, é o nosso advogado. Ele defende a nossa causa no tribunal celestial. Durante o seu ministério aqui na terra, Jesus defendeu os seus discípulos. E Jesus continuará até aquele dia das bodas do Cordeiro. Irá nos defender, irá perdoar o pecado que nós reconheçamos, irá perdoar o pecado que nós confessamos, irá perdoar o pecado que nós abandonamos. Lembra-se muito bem disso. Nós precisamos ter em mente que Cristo Jesus, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue por nós, para exatamente todos nós sermos libertos do poder do diabo, da carne, das paixões mundanas que nós experimentamos e muitas vezes caímos em tentação por causa da nossa carnalidade, às vezes por causa da nossa falta de fé, falta de confiança. Mas eu convido você a fazer isso, a pensar que você tem um advogado diante de Deus. O texto que nós lemos, ele é muito lindo, é animador, é encorajador. Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Por isso que o pecado é um acidente na nossa vida. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, aquele que enfrentou a tudo
e a todos para nos garantir vida eterna, uma vida bonita diante de Deus. Então você pode animar, encorajar o seu coração, porque se você pecou, se você reconheceu o seu erro, se você confessou e se você largou o seu pecado, você está vivendo uma nova vida com Jesus. E é isso que nós precisamos, para que a nossa vida seja uma vida de santidade, de temor e tremor a Deus. Aqui nós falamos de Jesus, nós falamos do amor de Deus, nós falamos da graça inefável de Jesus Cristo, falamos da ação do Espírito Santo sobre nós, mas também falamos sobre o pecado. Porque não é possível um crente viver pecando. O pecado, lembre-se disso sempre, tem que ser apenas um acidente na nossa vida. E quando nós pecarmos, nós precisamos fazer o quê? Reconhecer que somos pecadores, confessarmos o nosso pecado e também abandonarmos o nosso pecado para continuarmos com a nossa comunhão com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que o Espírito Santo trabalhe o seu coração para que você faça essas coisas em nome de Jesus e pela ação do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos em primeiro lugar pedir perdão pelos nossos pecados. Nessa noite nós trabalhamos esse texto de 1 João 2:1, um texto maravilhoso, Pai, que mostra que Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele, além de ser o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo, ele é também aquele advogado que pagou a nossa dívida, Pai. Pagou com a vida dele os nossos erros. Com a morte dele, ele nos garantiu vida. Por isso, Pai, nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos abençoe como igreja, que sejamos uma igreja perdoadora, que possamos ser uma igreja que reconheça o seu pecado, que confesse o seu pecado e que abandone o seu pecado, para que possamos servir de exemplos, de testemunhas fiéis do teu santo e bendito nome. Abençoa-nos, Pai, e perdoa-nos para a honra e glória do teu Filho Jesus Cristo. É que oramos agradecidos, pedindo que o Senhor aumente a nossa fé e nos dê a alegria redobrada do teu Santo Espírito. Nós oramos agradecidos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e até amanhã, quando estaremos mais uma vez aqui para refletirmos sobre a palavra de Deus. Que Deus te dê uma boa noite e que você seja abençoado em nome de Jesus. Grande beijo, grande abraço e até mais.